Salve Corinthians, salve galera do Timão Fiel. Campeonato não acabou, o ano não acabou, mas o Corinthians já fala em um novo técnico. Ramon Dias não vai ficar no Corinthians, pessoal. E aí eu lhe pergunto, Luiz Castro é o nome ideal? Quero que você use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Você acha que o português que treinou o Botafogo, que tá lá na Arábia, seria o nome ideal para o Corinthians? Ou você acha que tem outro nome aí no mercado disponível? Comente aí, fiel. Quero saber muito a sua opinião. Quem você traria para ser o novo técnico do Corinthians? E fiel, representa, fiel. Chega fortalecendo com like, porque isso aqui é Corinthians e sábado. Sábado tem mais uma batalha e nós vamos desfalcados. Então, fiel, chega fortalecendo, porque o Coringão vai passar por mais essa luta, mais essa batalha e vai trazer os 3 pontos para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores ou até mesmo a Sul-Americana, porque o nosso calendário de 2025 ainda é uma incógnita. Fiel, representa com like aí e vamos pro vídeo aqui, porque eu quero ver essas notícias do Corinthians. Olha, diante das, E aí, Motinha? das especulações sobre o novo técnico do Corinthians em 2025, seria Luiz Castro, né? O Corinthians estaria interessado nesse técnico e já recebeu até o valor que ele quer receber, que seriam 2 milhões de reais, né? O dobro que recebe hoje a comissão do Ramon Dias. E dentro disso teve aquela notícia do pós-jogo do Palmeiras, né, mano? Que o Ramon e o filho teriam recebido uma proposta para dirigir a Arábia Saudita, né? Teriam negado. Por quê? Houve uma conversa que diz nos bastidores, foi bem agitado isso, porque eles receberam essa proposta, mano, lá no jogo contra o Racing, né? E o Fabinho Soldado teria chamado os dois, eles teriam falado o que tinha acontecido, né, que estava acontecendo, e o Fabinho Soldado tiveram uma conversa com ele e tal, com eles dois, e falou, olha, eu garanto vocês até o fim do ano, né? A garantia até o fim do ano, mesmo que o Corinthians não tivesse ganho do Palmeiras, não passou pelo Racing, a garantia seria até o fim do ano. E aí a questão que agora começou a surgir essa história do Luiz Castro, né, mano? Já tem os valores, então a perspectiva é, será que o pai e filho... Fabinho, quem manda é o mano. Não garante nada. Não, mas quem garante ou desgarante chama-se Maurício Borges. E aí, mano, como é que vai estar essa história toda? Como é que vai desenvolver isso tudo? Então, Mota, vamos lá, por partes. Com relação ao salário aí do futuro técnico, se for numa dessa aí o Castro, o Luiz Castro, quando você fala 2 milhões é muita grana? Claro que é. Mas quanto vocês acham que ganha a comissão junto com o salário aí do Abel Chilique Ferreira? É em torno disso também. Acho que mais, em hein? torno disso Mais, também. hein? Mas é isso que eu tô falando. Mas 10 Pode ser canecos, pra né? cima, pode ser um pouco pra baixo. Não, mas, ô Bento, até conseguir todos os canecos, ele também chegou ganhando um bom percentual, é que nas vitórias e nas renovações, ele teve um acréscimo. Bônus, mas o né? Luiz Castro, pelo que a gente viu ali dentro do Botafogo, até ele ir embora, cara, se ele não vai embora do Botafogo, possivelmente ele teria já conquistado o Brasileiro ano passado. O Botafogo, ele começa a derrapar quando esse cara vai embora, quando esse cara mete marcha. Então, nesse ponto, Bento, eu acho que se o Corinthians não pagar no futebol brasileiro, vai ter quem pague. Você pode ter certeza que esse cara não vai ficar desempregado. E possivelmente o retorno dele para o Brasil deve acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com o Atlético lá, com o Milito, mas numa dessa, o Atlético toma 2 traulitadas na final, nas finais que ele tá disputando, eu não sei se o Milito permanece, entendeu? E numa dessa chega o Luiz Castro. E eu não sei o então, Cruzeiro nesse ponto- também, hein? Também. Então, Sombra, eu acho que o Luiz Castro no mercado brasileiro, ele vai receber o salário que ele quer. Se vai ser do Corinthians ou de outro, acredito que será uma grande incógnita, porque vai entrar no leilão. Vai entrar no leilão. Pode ser que ele queira vir para o Corinthians, porque é no eixo Rio-São Paulo, é um grande clube aqui do mercado nacional. Pode ser que ele opte pelo Corinthians se tiver, por exemplo, na balança. Pô, Corinthians ou Atlético Mineiro, Corinthians ou Cruzeiro. Fala, os dois querem pagar a mesma coisa, ele vai escolher talvez o que tenha mais exposição, enfim. Mas eu acho que o Corinthians terá uma concorrência. Agora, com relação aí ao Ramon Dias, ô Motinha, eu acho, e acredito sim no Fabinho Soldado, Sombra, que mesmo que o Corinthians tivesse perdido para o Palmeiras, é claro, se você toma um 5-0, aí fica insustentável, mas se fosse 1-0, 2-1, eu acho que ele seria mantido no cargo. Porque não tem como você trazer hoje um treinador faltando 6 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O risco E por de mais queda, que o Corinthians né, ainda convivesse, Motinha, dentro daquele negócio, pode ser que caia e tudo mais, mas é o que eu falei pro Quintino na semana passada, ele riu. Mas, cara, convenhamos, se você analisar sem clubismo, o Corinthians hoje ele joga um futebol de G4
próximo do Z4. O Corinthians ele tá jogando um bom futebol, mas é verdade, ô Quintino. E quer saber, por exemplo, G4. O Corinthians ele chegou em duas semifinais. O Corinthians ele chegou em 2 semifinais de 2 torneios importantes que ele poderia, se tivesse um técnico mais competente à frente do banco, ter chegado na final. Poderia. O Ramon, pra mim, ele erra contra o Flamengo, quando o Bruno Henrique é expulso com 27 do primeiro tempo e ele não soca o time pra cima do Flamengo. E contra o Racing na Argentina, o Corinthians perdendo 2-1 no primeiro tempo, ele no segundo tempo lá, ele ferra a escalação, ele ferra com o meio campo. E, cara, ele praticamente deixou o Racing no resort. Então, se o Corinthians tivesse um técnico melhor preparado, eu tenho certeza que mesmo com o time sendo montado no decorrer do ano, o Corinthians poderia ter conquistado um título. E eu faço dessas palavras, Motinha, o exemplo de 2022. O quê? O Corinthians, quando traz o Vitor Pereira, que pra mim foi o melhor técnico que o Corinthians teve nos últimos tempos, mesmo tendo sido um lazarento com o Corinthians, e eu não queria ver esse cara pintado de ouro dentro Prepara o cornicil aí, Marcão. Não, mas é um cara, ô Quintino, uma coisa é eu cornicil. criticar o cara, e outra coisa é reconhecer o bom trabalho que ele fez. O Corinthians ele chegou dentro de um Maracanã com possibilidade de vitória, com um time sendo montado e tecnicamente muito inferior a esse. É fato. Eu também acho, também O acho. Corinthians em 2022 era tecnicamente muito inferior Também a acho. esse, mas tinha um competente. Então, para o cara que acha que o técnico é só uma figura à frente do banco, isso prova por A mais B, com fatos, que o técnico não é só um cara, uma figura, um mero sei lá, uma figura qualquer, um boneco na frente do banco, mexendo os braços. Se você tem um cara competente trabalhando ali, você pode ter êxito nos campeonatos que você disputa. Mas eu acho que pro ano que vem, Motinha, obrigado Ramon Dias, foi bom enquanto durou, O cara mas salvou mete marcha. vocês, mano. Tem contrato até o ano que vem, cara. Ingrato. Ah, paga a multa. Não, mas o Quintino. Quintino, Promete, contrato, velho, velho, joga pra muitas vezes frente. aí pra esses caras aí. E outra, Motinha, contrato de treinador não é mais igual era antigamente, que você faz aí um contrato, a não ser o do Willio, né? Porque o do Willio adorava fazer isso. Longos, né? Olha, se eu te mandar embora antes, você recebe 10 milhões. Só que no caso aí do presidente do Corinthians, eu não sei de verdade, também não vou pôr a mão no fogo, porque amanhã aparece uma multa rescisória bilionária aí também, eu quebro a cara. Então, eu duvido que o contrato do Ramon Dias tem uma multa rescisória que se o Corinthians quiser mandar embora em janeiro, tem que pagar 12 meses de contrato. Duvido. Boa. Duvido. Vamos lá, o Corinthians que tem desfalques aí para o jogo contra o Vitória, né, mano? O Mateuzinho, que levou Sim. o terceiro amarelo, Kaká e André Ramalho, né? Entregues ao DM aí, né? Então vamos aguardar aí. Então vai demorar pro Ramalho voltar, né, mano? Acho que mais umas 3 semanas. Então, O cara joga bola, hein? o grande problema é esse cara joga muito. Pra falar a verdade, falam Ele em 3 salvou semanas, 2 gols mano. lá, mano, que ia ser gol certo Não, do ele joga Palmeiras. bem, É né? isso mesmo, Bento. É isso aí. Esse cara joga muito. Pra mim, bom Bento, jogador. Será que ele volta pra esse o campeonato? Corinthians, cara, a segunda, inclusive eu muitas vezes, Motinha, agora vale a pena também eu falar bem, porque quando foi pra criticar, eu critiquei, e mesmo ele não tendo culpa naquela primeira janela de contratações, porque foi aquela múmia daquele Rubão que fez as contratações aí na primeira janela. Múmia? Mas o Fabinho Soldado, quando ele chega, Quintino, que eu falei, pô, esse cara era do scout do Flamengo, porra, o cara não tem expertise, não tem aí o tato pra estar lidando como um gestor, um diretor Network, de futebol né? ali, enfim. Mas é um cara, ô Quintino, que nessa segunda janela, independente dos valores que foram gastos, mas eu acho que todo o valor que foi investido no time foi o suficiente para não cair. Cara, ele trouxe André Ramalho, ele trouxe Martinez, ele trouxe Carrídio, ele trouxe o Hugo Souza, ele trouxe o Memphis. Então tudo isso, cara, tudo isso foi essencial para o Corinthians ter esse gap aí no futebol que ele está apresentando. Então o Fabinho Soldado nesse ponto aí, eu acho que ele foi muito competente sim. Pode cometer erros lá na frente, como já pode ter cometido erros lá atrás também quando ele chegou, mas eu acho que no custo-benefício hoje, o Fabinho Soldado tá fazendo um baita trabalho no Corinthians, Boa. Motinha. Ó, Muito vamos bem. lá. Só mais uma notícia. O Corinthians renovou aí mais um patrocínio, né? Com a seguradora que já tá lá, mano. E aumentou em 50% a receita aí. Recebia 11 milhões, vai receber 16 milhões aí o Corinthians por mais 2 anos aí, viu? Porque, inclusive, esse acordo tinha sido negociado anteriormente ao Augusto Melo, que ele mesmo, quando pegou as cifras iniciais, ele pegou e falou, ele até pensou na rescisão. Só que aí ele falou, não, vou manter, vou honrar, mas o valor tá bem abaixo do que o Corinthians merece. Então, uns milhõezinhos a mais aí já ajuda bastante também. Já Pagar paga as pelo menos multas, mais né, um mês mano? de salário do Memphis. Dá pra pagar já paga o Hugo, o mano. mêsinho do Não dá Memphis. pra pagar o Hugo? Rapaz. Dá também, esses 5 milhões a mais aí já paga o Hugo Souza. Boa, à vista, né? E a cores. Pagar à vista, porque a gente não precisa ficar parcelando, não, tá, ô cheirinho? Vamos pagar à vista, mas vocês vão tomar uma canseira, tá? Olha, Os olha. maiores caloteiros da história do Olha. futebol brasileiro, rapaz. Olha. Os Você maiores que deve caloteiros pra da Série A. história do futebol tá Nossa, devendo tá pra devendo Mano, na já Série A. pensou alguém vem em banco? Ó, deixa eu fechar a janela, ó.
Só que é falam isso? quem tá na A. Mas eles já subiram, Essa, mano. Já rapaz. subiram. Subiram nada, não subiram nada. Agora aí as manchetes. Deixa eu ver, ó. Pera aí, eu tô vendo aqui, do Sombrar, mas Corinthians. peraí, deixa eu ver a tabela aqui, ó. Tá, Se tu não sabe fazer Palmeiras, conta, a culpa não é minha. Fortaleza, Flamengo, Inter, São Paulo, Bahia, Último, vai Cruzeiro, pros últimos, Vasco, né? Atlético, Vai lá pra Grêmio, baixo, Vitória, Corinthians, Fluminense, Criciúma, Bragantino, Atlético Mas já tá, Paranaense, mano, já tá. No ano que Juventude, vem. Cuiabá e Atlético Goianiense. Não tá. Não vi aqui entre os 20. Deixa eu ver aqui também. Não tá. Copa do Brasil 25, Santos. O Corinthians também não tá, desculpa aí. Ah, mas empatar e não ganhar não adianta nada. Agora tu ganhou o quê? Qual foi a última Copa do Brasil que tu ganhou? Campeonato Brasileiro. Qual Eu foi a digo mais, última ó. Copa do Briga, Brasil que briga, tu ganhou? juiz, briga, é briga. Como é que é, tá? Como é que é? Segue o jogo, sem falatório. Muito bem, tá aí os dois vendo a brigões aí no Estádio 97, no oferecimento de Betfair. Vem pro jogo, vem. Falou é propor quais as apresentações dele? O Hugo? É. Ah, pensa, se não cair, meu amigo, a depender dessas últimas rodadas, o Zé quer uma estátua dele lá. É um Mas busto, até pelo menos. agora- Pelo menos a mãozinha assim. Posso falar? Até Fala. agora não pintou o Tchuli. Sabe o que é o Tchuli? Tchuli? É, o Faz-me Tchuli rir, que eu faz-me chamo, rir. é o O Tchuli. capilé. O pessoal sabe bem que não pintou. Muita coisa. Agora, É. o Tchuli eu nunca tinha ouvido, não. Nilson gosta. Você não conheceu o Tchuli? Eu vou te contar. O Tchuli não pintou ainda. Comenta não. É por isso que eu falo, Augusto, eu gosto quando o Augusto Melo fala assim, tá tudo resolvido. Ô Zé, se a gente fizesse uma lista de tudo que ele prometeu que estava resolvido esse ano. Então, tudo resolvido é dinheiro na conta, é contrato assinado, é jogador transferido em definitivo pro Corinthians. Lucas Veríssimo estava resolvido. Tá difícil? Tá difícil resolver? Até porque. E outra coisa, é o porque ele nível tá de atuação, chamando a atenção de muitos que times o aí. Hugo tá tendo. É. Só o Corinthians tá ali, né? Só o Corinthians tá nas pretas esperando pra fazer o Pix. O próprio Flamengo. O Augusto já vacilou tanto O próprio esse ano. Flamengo. Se você for analisar o campeonato pequeno do Hugo e o campeonato do Rossi, você vai falar quem foi o melhor. O Hugo, não é não? Você acha que pode pintar um... Vem sou pra um filho da cá. casa Não, torna, tem é uma isso? questão contratual. Tem uma que o questão Corinthians tem que contratual. pagar, né, meu O amigo? Corinthians tem a prioridade. pagar. Né? Tem a questão de cláusula, prioridade e tal, mas Porque daqui a pouco é o prazo Cê- que perdeu, o sistema cê que não tem sei o que- quê, o horário do banco que se travou. você analisar, se eu sou dirigente do Flamengo hoje, eu analiso. Eu analiso com calma, tranquilamente. Eu analiso e vou cobrar quem vendeu ele por esse preço aí, porque E vou, emprestou com essa cláusula. eu ia falar Pelo amor exatamente de Deus. isso. Eu vou falar, falar assim, pô, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês não têm tem a os dois projeção? lados Ah, mesmo. mas o menino tava aqui e tal. Você lembra como Era ele um saiu do menino, Flamengo? escorraçado. Ele assumiu que ele teve um pouco de culpa também, ele sabe. Teve que- De novo, De culpa, novo, né? usando Eu aí tô- a- Vocês precisam parar de apontar no dedo pros setor, outros. Foi só eu dele tô a só- culpa só- ou era... Ah, Não, todo mundo tem, ele, né? ele, Pegando aí o ele carimbo da- falou. Mas é tal, um jovem, e é mas seu era papel um saber menino. como é que você lida com o Era um, potencial. Zé. era um garoto que você tem que chegar, e aí é a falta de acompanhamento Gestão. da base, para você entender como é a característica do jogador, personalidade, você já detecta se o cara vai perder um pouco a cabeça, se o cara vai perder totalmente a cabeça, se o cara é família. Você tem essa característica nas categorias de base, e você, com psicólogos, com trabalhos diários, você consegue perceber comportamento. Porque partidas como essa, ou como é que a partida que ele vem fazendo aqui no Corinthians, provavelmente ele fez nas categorias de base. Ele deve ter feito partidas sensacionais também. Não, Como ele fez reagiu partidas após assim, isso? No profissional. Ele fez partidas no profissional. Como ele reagiu a isso? Como é que ele se comportou? Então é muito importante você ter esse acompanhamento. Por quê? Porque quando você chega no profissional, e aí que eu falo que um dos erros da nossa formação nas categorias de base é você formar primeiro o ser humano, primeiro o homem. Pra quando ele chega no profissional, quando ele chegar no profissional, né? Peço desculpa, minha voz está saindo. Chegar no profissional, ele está pronto Claro. para suportar todas essas coisas. Porque assim, eu vou falar que eu convivi com isso e todo mundo aqui sabe como é que funciona a história de jogador. Se você pegar 10 jogadores, 8 terão as mesmas histórias, as mesmas dificuldades. 7 talvez, 8, 7, vai, para não exagerar, 7. 3 terão histórias diferentes. Mas é o menino que sai lá do interior, é o arrimo de família, é a esperança do pai, da mãe e tal. É um menino A que esperança tem... para botar comida né? no prato de 20 pessoas. 30 entendeu? pessoas. Aí quando o cara ganha 1.000, 2.000 reais, 3.000, hoje eles ganham bem no júnior, mas quando eles passam no profissional, eles começam a ver um mundo totalmente diferente do que eles viram. É outra realidade, né? Outra coisa, eu vou usar um É exemplo. mais fácil apontar dedo Sim. do que entender porque Eu a vou- cultura deixa o garoto abalado. Eu vou usar um exemplo que os caras usavam na minha época de profissional. Qual?
É melhor não usar. Não, melhor não usa. É melhor não usar. É melhor não usar que a tua época de profissional. Não, a tua época de profissional é profissional, só que agora tá comunicação. É melhor não usar. A tua época de profissional é melhor não usar. Melhor não usar. A tua época era época diferente. As pessoas vão usar, vão talvez... Mas eu entendo da tua... Você tá falando da responsabilidade. Tá vendo, Bubu? Às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. Sabe? E ele fez uma reflexão rápida. Então o que acontece? Ele chegou no profissional, ele meio que se perdeu. Tal. Chama no canto, vem cá, vamos lá. Deixa eu te mostrar as coisas, como é que funciona. O Abel fez isso com vários do Palmeiras. O Mário Sérgio com 10 E quem não resolveu, rua. Mário Sérgio com 10 dias de profissional. Eu tinha 10 dias, eu tinha apenas 2 jogos no profissional. O Mário Sérgio me chamou no canto e falou assim, Zé, você vai ter tempo pra sair, você vai ter tempo pra namorar, você vai ter tempo pra curtir a vida, você vai ter tempo pra... Um monte de coisa. Quebrava tudo, Zé? Não. Eu era tranquilo. Só que é o seguinte... O Mário chamou só por precaução, né? A prioridade... É porque eu era moleque, eu tinha 16 anos. Pô. Ele falou, a prioridade é o seu trabalho. É verdade. É o seu trabalho, porque a vida, você vai ter 15 anos para jogar futebol. Você vai parar de jogar com 35, você vai ter mais 40 anos, no mínimo, para viver a vida do jeito que ela é. Entendeu? Então, assim, você viu, né? Eu li. Então, assim, tem pessoas, as pessoas nas categorias de base, elas precisam entender... Orientar os garotos. Não é só orientar. Mas dar um norte para o menino. Passar esse trabalho para quem quando eles chegarem no profissional, os caras do profissionais, do profissional, entenderem com quem que eles estão trabalhando. A forma como eles têm que se comportar, se é para cobrar, se é para mostrar, se é para chamar num canto, porque é um mundo totalmente diferente. E não dá para negar, Zé, como ele mudou da água para o vinho. No Corinthians se sente em casa, chegou com essa liderança. O Nath, a gente falava até das entrevistas dele, da postura em campo, o Bobo falava dele pegador de pênalti. Ou seja, na hora de definir, ele está sempre presente na cena. Ele está respondendo em campo, que era que ele precisa. Direcionada é muito pela chegada do Tafarel. Quebrada, né, Zé? O Tafarel foi um goleiro brasileiro excepcional que abriu as portas para os arqueiros. Depois foi lá. O Dida era um monstro de goleiro, foi lá, fez sucesso e tal. Depois tem Alisson, Ederson e tal. Mas assim, durante muito tempo o goleiro brasileiro era visto como um goleiro de segunda linha. O Júlio César foi considerado o melhor goleiro do mundo. O Marcos quase foi pro Arsenal. Quem? O Marcos. Não, ele tá falando do pessoal. Não. Rapaziada, vocês viram aí, né? Vocês viram o Mano falar aí que o Corinthians vai pagar o Hugo e a vista. Também é dinheiro de pinga, pô. É dinheiro de pinga. O Augusto Melo não tá nem preocupado porque sabe que é muito barato, pô. 5 milhões, quase 5 milhões por um goleiro desse é dinheiro de pinga. E aí o Flamengo quer o quê? Arrumar confusão, querendo que o Corinthians não cumpra o prazo, porque tem até o dia 30. O Corinthians tem até o dia 30 para depositar esse dinheiro. Aí, caso não deposite, parceiro, aí o bicho pega. Fiel, representa com like aí, não esquece de falar. Vai mandar o Ramon Dias embora. Vai trazer quem? Qual o seu nome ideal? Comenta. E fortalece com like.